Mas eu queria te mostrar um dos vídeos que a gente conseguiu logo após a morte do Gabriel Gunley. Vamos ver. E, mano, foi do nada, se liga. Mandaram lá no grupo da Série B o que aconteceu. Ele morreu, ele tá morto desde de manhã, rapaziada. Só foi divulgado agora. Tipo assim, 2 horas da tarde, mandaram mensagem no grupo da Integral. E eu tô nesse grupo. E mandaram assim: a Darkness, que é a Academia da Integral, está fechada 2 horas da tarde. Está fechada devido a luto. Falou só isso. Só que eu pensei, pode ter sido pai, mãe de algum, né, dos famosos. Não, não, mano. O Gunley, ele aplicou insulina ontem à noite e ele começou a ter hipoglicemia. E nessa, ele dormiu. E não pode, tá ligado? Ele dormiu, não acordou mais, mano. Simples. Bizarro, bizarro, bizarro. Eu tô em choque. Eu dormia na casa do cara, o cara já dormiu na minha casa. E hoje eu sei que nunca mais vou ver ele na minha vida, tá ligado? Oh, isso é bizarro, isso é triste, na moral. O engraçado que... Engraçado não tem nada de engraçado sobre isso, mas não foi, né, a causa da morte hipoglicemia, né, Lorel? Pelo menos aparentemente até onde divulgaram pra gente. Esse vídeo ele tava rodando em grupos de marombas, tá? Antes de ser divulgado, né? Mas eu quero fazer um alerta pelo seguinte, tá muita gente, é óbvio, pô, do que morreu Gabriel Gunley, a autópsia ainda não saiu. Estão dizendo de um laudo preliminar que ele teve uma miocardia, que o coração dele estava muito grande, mas nós temos que esperar o quê? Temos que esperar o laudo necroscópico, pois o delegado pediu também exame toxicológico para verificar se ele estava fazendo uso de quais substâncias, sendo legais e sendo ilegais. Quais tipos de droga ele estava usando. Só que esse rapaz aí, ele tem que ser ouvido no inquérito policial. Porque ele acabou de dizer, e a polícia está atrás dessa turma. Como ele disse, eu dormia na casa do Gabriel Gunley, que é um apartamento de classe média que ele tinha alugado, no bairro da Moca, em São Paulo. Ele é carioca, ele veio para São Paulo, e o que aconteceu? Se você não conhecia o Gabriel Gunley, ele era um fisiculturista, o apelido dele era Bebezinho, ele tem o rosto de criança, a voz de criança, e ele se tornou uma pessoa com um físico muito bacana, e ele defendia o fisiculturismo natural, que era o fisiculturismo sem anabolizante, e ele estava muito bem. Só que esse ambiente de academia, com gente equivocada, com gente que quer te induzir a usar droga ilegal. Esse rapaz, infelizmente, ele virou a chave. Ou seja, ele sai do natural para o anabolizante. E a pressão, né, Lorelo? Porque ele é muito jovem ainda, ali buscando uma densidade muscular muito grande, ele estava cada vez mais escalando, né? Ele estava procurando ali, ele tinha uma rivalidade, inclusive, né? O chat me corrige se eu estiver errado, ele estava começando uma rivalidade com um atleta natural, então isso deve ter, talvez influenciou bastante essa busca incessante pelo físico perfeito, né? Que a gente sabe, é muita pressão, né? Não, mas veja bem, é um garoto de 21 anos que ele ficou vislumbrado com isso. Ele estava no caminho certo. Gabriel Gunley estava no caminho certo na vida dele. E ele foi induzido a pessoas que entregaram para ele o quê? Entregaram substâncias que não podiam ser usadas. E o uso excessivo causou a morte. Tá? Isso é muito grave. É claro que eu quero saber o que consta no inquérito policial, na autópsia, mas eu estou muito mais querendo saber também das consequências para quem vendeu e para quem introduziu esse rapaz, sabe aonde? No uso de anabolizante. Porque de uma hora para outra, ele começou a tomar anabolizante e ele tinha, quando ele começou a tomar, apenas 19 anos de idade. Mas vai ter, Lorelo, você acha que vai ter essa movimentação? O pessoal vai a fundo, vai Vai atrás? ter? Daqui a pouco eu vou colocar o Léo Stronda aqui. Vai ter? Tá todo mundo preocupado, porque agora morreu gente. Mas não foi morte natural. Foi uma morte provocada pelo uso excessivo de anabolizante que não foi prescrito por médico. Então, de uma hora para outra,
ele começou a utilizar anabolizantes de forma exagerada, e aí você vai ver o vídeo que a gente conseguiu. Pois não, você pensa em tomar as paradinhas, mano? Daqui a pouco eu vou ter que bater o martelo, mano. E pra mim, assim, eu juro que eu não me incomodo de viver 10 anos a menos. Pra, tipo, ter uma vida foda. Eu não me incomodo, mano. Até porque, cara, eu briso muito que quando você morre, só é ruim pra quem fica, tá ligado? Porque você morre, você nem sabe. Você menos 10 anos de vida por um shape foda, então. Cara, eu vejo o Coleman. Mano, se fosse pra ter a história do Coleman e tá como o Coleman tá... Cara, eu não sei se eu queria. Tá muito acabado. Mas sempre tá com um sorriso no rosto, porque é uma satisfação pessoal. Agora, se eu fosse entrar, ia ser pra, mano, a vida inteira. Que acaba que... Porque é o que eu falei. Eu quero ser atleta, eu vou ser atleta. Talvez isso entre na minha vida em algum momento. É uma coisa que eu penso muito, porque eu falo, cara, isso é uma coisa que talvez eu não abriria mão. Mas, enfim, mano. É uma situação muito delicada, mano. Muito delicada mesmo. Oi. E ele fala ali em 10 anos, né? Ah, perdeu uma década. Mal sabia ele, né? Então, infelizmente, ele se perdeu com más companhias. E, infelizmente, nesse tipo de ambiente, você tem uma pressão. E, na verdade, não é só a pressão do cara ficar grande. É a questão de ficar famoso. É a questão de se tornar um influencer digital e ganhar dinheiro. Então, ele tinha noção, e vocês acabaram de ver, que ele falou, bom, perder de 10 a 15 anos da minha vida, tudo bem, para ter uma vida, uma super vida. Eu queria mostrar mais um vídeo do Gabriel Gunley, vamos lá. Então, tipo, Memória? começou a crescer espinha, envelhecimento, mano. Se pegar uma foto minha de 5 meses atrás, eu tinha rosto de criança. Tipo, já cresce, eu nunca tive um pelo, irmão. Começa a crescer, barba, tudo. Porra, você fica mais pesado. Também eu não quero influenciar ninguém, tipo, porque o maior efeito negativo, Edu pode falar melhor do que eu, é a longo prazo. É o problema de coração, fígado. Então, o verdadeiro BO, porque tem espinha, foda-se, você vai e tira, ok. Mas o verdadeiro BO é você saber que tá encurtando 10 anos da sua vida. Eu tenho essa consciência, eu sei que eu quero seguir uma carreira que vai encurtar 10, 15 anos. E, porra, você tomar essa decisão com 22 anos é meio embaçado, tá ligado? Às vezes eu penso assim, cara, uma coisa que eu vejo muito com o Edu, tu e você também, provavelmente que você é pai, tudo ele antes fala, tá, mas e minha filha? Eu fico pensando assim, cara, será que quando eu tiver meu filho ou minha filha eu vou falar assim, porra, mano, vou ver menos 15 anos do meu filho crescer? Tipo, será que valeu a pena? Eu tenho um pouco essas brisas assim, mas eu botei tudo no papel e falei, tá, cara, eu vou fazer, entendeu? Mas eu acho que é uma reflexão muito, muito profunda. Não é simplesmente, foda-se, vou aplicar. Ele falava muito sobre isso, mas né? veja bem, mas ele refletiu, sobre, né? ele já estava grande. Você viu o tamanho dele? É, sim. Ele já não era mais o bebezinho. Ou seja, ele falou, mas ele se rendeu. Ele já estava usando de uma maneira realmente muito pesada. Mas o que aconteceu? Quando ele morre, resgatam um podcast que ele esteve, se não me engano, em agosto de 2025, lá com um cara famoso nesse círculo de maromba, que é o Léo Stronda. E famoso, eles só precursor, falaram de anabolizante na maior cara dura. E vocês vão ver ainda hoje aqui nessa live que foi aplicado, eles disseram que houve uma aplicação de anabolizante num programa ao vivo na internet. Vamos ver como é que foi esse podcast do Gabriel Gunley o ano passado com o Léo Stronda. Do que vai abdicar de muitas coisas, sim. Mas também um caminho que vai inspirar nada. Olha, complicou, viu? Olha, é um papo furado. E não teve acompanhamento, ou mesmo com acompanhamento teria. São muitas perguntas que ficam, né, Lordela? É um caso isolado, a gente sabe que não é, que vira e mexe tem algum tipo de morte, mas é que o que pegou é que ele era muito novo e estava em ascensão, né? E aí? Não, você veja que o Léo Stronda fala assim, não, que a sua vida vai melhorar, você vai dar uma vida para sua mãe. É um monte de coisa junto. Mas uma coisa eu vou te dizer, porque eu sempre pratiquei musculação, é uma frase que eu sempre ouvi. As pessoas falam assim, eu quero ficar grande.
E esse grande nunca tem um parâmetro, é sempre mais, e aí você precisa de mais anabolizante. Só que o Gabriel foi alertado, mas a juventude, aquela coisa da fama, ele não levou a sério. Falam que não é a substância em si que vicia, né? Na verdade, é o que ela proporciona para você, né? O crescimento, como você se sente, é aí que mora o perigo, né? Olha, eu quando estudei sobre drogadição, sobre vícios, e isso é muito patente. Quando você fala em qualquer vício, você tem uma parte do vício é a questão da própria droga. E a outra parte é o emocional. Então, você soma os dois, a pessoa enraiza. Eu conheci muita gente nas academias que eu treinei, cara que participava em campeonato, e depois de alguns anos apareceu um câncer no fígado, apareceu um câncer no estômago. Aí essa pessoa cai a ficha quando o cara tem que ser operado, fazer químio, e aí nunca mais quer voltar para musculação. Ou seja, ele sabia do risco, mas de uma maneira ou de outra acabou não levando a sério. Eu queria que você visse agora o próximo vídeo. Você tem que pensar no Gunley competitivo aos 40. Como é que o Gunley vai estar? Se eu abusar agora, vou pagar lá na frente. Então hoje, você é um carro 0 km com pneus cheios de cabelinho ainda. Se eu sair cantando pneu agora, meu irmão, daqui 2 anos esse pneu já tá careca. Pode crer. Entendeu? Eu vejo um cara catando esse carro que é 0, dando zerinho, cantando pneu. É bonito, é legal, todo mundo gosta, aplaude, mas qual que é o preço? Quem que vai pagar o pneu depois? É você. Então pensa bem quando você vai usar essa estratégia para ter o benefício ali, do view, do like, da venda. Eu faço pra 10, tá ligado? É isso. Mas é armadilha, foi o que você falou. É armadilha. E na realidade todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que qualquer tipo de droga vai fazer mal. Agora, o Léo Stronda lá no podcast dele, ele falou que o anabolizante pode levar um fisiculturista a morrer. Você vai ver o que ele falou. Se tu não tá com dieta firme, regradinha, vai se ferrar, vai morrer. Vai ficar gordo. Não, vai morrer. É sério isso que eu tô falando. Morre. As únicas coisas que matam instantaneamente no mundo da musculação é insulina e diurético, tá? Se alguém falar pra você que morreu por causa de esteroide, é mentira, não morreu. Sucessão de erros que culminou a isso, mas morte no fisiculturismo acontece por insulina e diurético. Agora, o Léo Stronda, ele é médico? Ele é enfermeiro? O que ele é? Eu queria saber qual que é a formação dele para ficar falando assim detalhes dessa área médica. Realmente me impressiona. Agora, o que mais me impressionou é o que veio à tona logo após a morte do Gabriel Gunley, foi que houve uma aplicação de anabolizante nesse podcast. E isso realmente, para mim, é impressionante, e eu quero te mostrar essas imagens. Foi levado tudo muito na brincadeira, mas depois de meses, a verdade é uma só: Gabriel Gunley foi encontrado morto. Aquele rapaz falou, não, ele estava dormindo, não estava dormindo não. Ele caiu passando mal na cozinha de barriga para frente, e foi encontrado morto depois de vários dias. Mas vamos ver algo realmente absurdo, que seria uma aplicação de anabolizante ao vivo num podcast. Vamos? Tríceps mesmo? Você que sabe. Bora? Eu nunca fiz no tríceps. Nunca. Rufem os tambores. Eu nem sei se a gente podia fazer isso aqui no YouTube, Blazer. Mas acho que braço direito é melhor. Toma o álcool. Se você estivesse na minha casa... Faz serviço completo. Ah, tá. Olha, geralmente tu não passa... Eu passo cuspe. Passa cuspe, né? Mas em mim, né? Não nos outros. Uma vez eu cuspi no Giga. Esqueci. Moleque, assim. Eu nunca fiz tríceps. Aí é loucura, né? A gente não pode deixar de falar, gente, aqui do nosso patrocinador do canal, a Cocicurit, né, Ordão? É verdade. Dá uma olhada nesse totem azul, esse totem bonito. Tem uma luzinha em cima. E você, eu não sei qual cidade você mora, mas provavelmente você já viu esse totem. Gente, a empresa Cocicurit, ela é pioneira, sabe no quê? Em fazer rede com câmeras de segurança. Você não faz ideia. Eles têm hoje mais de 12 mil câmeras espalhadas e interligadas com sistema como o Smart Sampa e também o Muralha Paulista. Quem que costuma a colocar esses totens?
Gente, é para qualquer lugar. Pode ser quem mora numa casa e quer ter a proteção na frente da sua casa, diminuição de risco. Você que mora em prédio, muitos, centenas de prédios, hoje já optam também pela colocação dos totens da CoSecurity, sem contar as empresas e lojas. Ou seja, é somente com uma rede entrelaçada de imagens que a CoSecurity consegue, num primeiro momento, traz a questão da inibição do crime. E a segunda colocação é quando a polícia precisa de imagens. E essas imagens, muitas delas, são conseguidas pelas redes de totens, pelas redes de câmeras da CoSecurity. Realmente, aqui, na nossa produtora do Na Cena do Crime, nós temos proteção elevada, porque nós contamos com a CoSecurity, um preço, uma mensalidade muito baixinha e realmente vale a pena. Tem aqui o QR Code da CoSecurity que já vai te levar diretamente para um WhatsApp para você saber quanto tempo demora para instalar, como que isso é feito, as vantagens que você vai ter e principalmente você ter uma frente do local onde você mora ou trabalha mais seguro, do seu comércio, do seu condomínio e principalmente também do que isso pode ajudar com a segurança pública. Isso aí, gente. Então, se você gostou do produto, né, gosta do canal, quer apoiar a gente, chama eles por esse QR Code, fala que veio do Na Cena do Crime, vai ajudar bastante o canal, tem apoiado aqui, né, o nosso projeto. Então, se você se interessa, se tem uma empresa, condomínio, fala com seu síndico, ou se você tem uma empresa e quer essa sensação de maior proteção, chama lá, não deixa de falar que veio pelo Na Cena do Crime, tá bom? Olha, eu vou te falar o quão normal pro ambiente deles né? Olha, eu vou falar uma coisa para você. É de uma gravidade isso. Realmente não é brincadeira. Mas o que aconteceu? Quando o Gabriel Gunley faleceu, nós mostramos para você aquele áudio que nós conseguimos num grupo de maromba e você vê que o cara falava assim, você reparou que ele estava ofegante? Ofegante, né? Porque ele estava, olha, o cara morreu, o cara é meu amigo, eu morava, ali, né? eu ia lá no apartamento dele. Só que também, quem levou um baque foi o Léo Stronda. O Léo Stronda levou um baque. Deixa eu só pedir aqui, a Valéria Costa mandou pra gente um superchat, mas ela não escreveu mensagem. Tá. Valéria, se você esqueceu de escrever ou não conseguiu ele na hora, manda aqui pra gente no chat, que a gente tenta te encontrar aqui e ler. Manda aí, Valéria. Ou se foi só pra fortalecer o canal, muito obrigado. Manda sim, Valéria, eu queria saber sua opinião pelo menos, tá? Mas agora, eu quero que vocês vejam um depoimento. O Léo Stronda acabou abrindo o coração, porque o que aconteceu é muito grave. O que aconteceu é um fisiculturista campeão, um fisiculturista que tinha quase 2 milhões de seguidores, um cara que ensinava um pouco de musculação, no final foi encontrado morto num apartamento alugado em São Paulo. Ele era carioca, veio para São Paulo, morava sozinho, se perdeu nesse mundo dos anabolizantes e o Léo Stronda sentiu realmente o que foi que aconteceu. E agora, você vai ver, ele se diz arrependido. Vamos lá. Tentei segurar ao máximo para respeitar o luto. Então, deixei passar esses dias aí, deixei passar pelo menos o corpo ter sido velado. O Gunley não é um fisiculturista, o Gunley não é um influenciador. O Gunley era uma estrela. O Gunley tinha um brilho diferente. O Gunley tinha uma energia, onde ele ia, ele conseguia emanar essa energia para as pessoas próximas a ele. E a gente se identifica muito com o Gunley porque podia ter sido a gente. Podia ter sido eu. Porque com 22 anos, eu também fiz minhas maluquices. Eu queria dizer que eu realmente me arrependo muito do que eu falei com ele, as brincadeiras que eu fiz com ele. Porque se polarizou muito na internet, né? Esse lance de, ele é adulto, ele sabe o que está fazendo, ele escolheu isso. E também tem uma galera que fala, vocês incentivaram ele, vocês fizeram parte disso. E vou te falar, os dois lados estão certos. Talvez se eu não tivesse feito tantas brincadeiras com ele, ele não teria se empolgado tanto. Ou não. Também a gente nunca vai saber. Eu sei que eu não sou e nem quero ser um bodybuilding open.
Mas esse era o sonho do Gunley. Eu só queria dizer uma coisa pra vocês, cara. Esquece esse lance de insulina. Você que é atleta, você que é fisiculturista, você que tá pensando em usar, esquece. Tá? Não usa essa merda. É a única coisa que mata instantaneamente, insulina e diurético. Os maiores bodybuilders que eu conheci na minha vida que tentaram usar uma hora ou outra se ferraram. Depois que eu percebi o quão emocionado ele estava e o que ele estava disposto a fazer, eu mudei o tom com ele completamente. Estava voltando de uma gravação e ele foi falando, Léo, contando as coisas e tal, e ele falou sobre insulina, ele falou comigo. E eu comecei a negar isso a ele. Eu falei, cara, não faz isso, velho. Você é muito jovem, você não pode usar isso, mano. Porque ali eu já sabia o nível. Antes da gente entrar no restaurante, eu peguei o rosto dele assim, sabe quando você pega alguém assim pra falar sério pra pessoa? Eu falei, mano, esquece isso, abandona isso. Nunca ninguém mandou você tomar isso, né? Não faz essa loucura, não. Eu vi um vídeo recente, um relato sobre o uso da insulina, né? Eu falei, pô, o cara tá tomando essa parada, mano. Tipo, uma semana depois acontece, né? A fatalidade. Vou até contar uma coisa que eu não ia falar, mas eu vou falar. O dia que eu soube que o Gunley faleceu, que foi no sábado, eu tava esperando ele pra uma gravação. Pra gravação de um clipe de uma música minha, e eu tava lá esperando ele. Fiquei, cara, devastado na hora. Porque a gente tinha muitos planos pra ele. Uma coisa eu tenho certeza. A gente tem que mudar algumas coisas. Eu tenho que mudar. Eu sinto que eu errei muito como cristão, como pessoa, como amigo. Aproveitar o gancho aqui. O superchat da Valéria, ela mandou aqui pra gente, ela escreveu. Eu acho que dá até pra ter uma relação ali com o que foi dito. Sim. E você já comenta sobre. E a Valéria escreveu o seguinte pra gente aqui, pessoal. Que vergonha, vergonha dessa juventude. Ilícitos já são conhecidos há anos, mas a vulgaridade explícita está atingindo os nossos pequeninos que se espelham nesses pseudo-atletas. É uma crítica forte, né? O que você acha, Jordão? Valéria, olha, você tem toda a sua razão. E isso piorou, Valéria, com as redes sociais e os canais de YouTube que não têm seriedade. Por quê? Porque você tem, o próprio nome diz, influenciadores. Se você tem alguém que propaga crime, vai influenciar. Se você tem alguém que propaga uso de anabolizantes, seja do que for. Então, o ideal seria bons influenciadores, pessoas que vão passar alguma mensagem, que vai traduzir alguma coisa importante na sua vida. Mas a gente verifica, aí nós vamos falar desse mundo esportivo, pessoas que estão fazendo uma desinfluência. É uma influência negativa. E o Léo Stronda, ele fala assim, pô, aconteceu essa fatalidade. Léo, eu não te conheço, eu quero te corrigir. Não existe fatalidade na morte do Gabriel Gunley. Para mim, é crime. A morte do Gabriel Gunley tem que ser apurada a questão criminal. A questão criminal em relação ao entorpecente que esse garoto recebia. Ok? Então, fatalidade, eu aprendi no direito, são coisas que acontecem, por exemplo, evento da natureza. Uma chuva muito forte inundou uma cidade, carregou alguém morreu. Isso foi uma fatalidade. Agora, o que aconteceu com o Gabriel Gunley não tem fatalidade. Tem inquérito policial aberto. O inquérito policial é para apurar crime, não é para apurar fatalidade. Ok? E digo mais, a informação do detetive X, que está embrenhado aí em WhatsApps de maromba, tem gente preocupada. Tem gente que está preocupada da polícia bater na porta. Tem gente que está alegando que vai parar de vender anabolizante por um tempo, tá? Porque isso também é lucrativo. Para quem vende é lucrativo, a pessoa está ganhando, tá? Então o que aconteceu com o Gabriel Gunley não teve nenhuma fatalidade. E eu queria mostrar agora para você, mas tem também, acho que mais um superchat. Isso, tem mais um superchat que a gente já vai responder aqui. E é o Bonito de Longe de novo, mandou aqui pra gente. Ele diz o seguinte...
essas canetas Mondiaro do Paraguai, o risco é o mesmo? Aí uma pergunta. Aqui em Santa Catarina, que tem gente comprando, pagando entre 600 a 800, e aí a gente já não pode responder sobre os riscos, né? Mas o que a gente sabe é que, como no caso do Gabriel Gunley, o uso indevido das substâncias é um problema, né, Lordelo? Olha, Bonito de Longe, continua com a gente, que daqui a pouco eu vou te falar, Bonito de Longe, para todo o nosso público aqui da live de terça-feira à noite, sabe o quê? Qual que é o crime disso? E você vai ficar espantado, Bonito de Longe, com a pena. Eu havia me esquecido dessa pena. Eu achava que a pena era bem menor, mas não. A pena é grande, é cadeia pesada. Eu queria mostrar agora, Bonito de Longe, o outro desabafo seguida do Léo Stronda. Vamos ver. Me arrependo profundamente. Depois que ele faleceu, veio à tona alguns vídeos do Close Friends dele, né? Onde o Gunley estava esperando a insulina, ele relatava ali naquele... Ele estava esperando a insulina bater para comer, para aproveitar os nutrientes. Cara, aquilo é loucura. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, velho. Porque ao contrário do que muitos estão falando, o fisiculturismo não é só bomba, não, cara. O fisiculturismo não é isso daí. Isso aí é uma parte dele, não vamos ser hipócrita. Existe, tá lá, sempre esteve, mas o fisiculturismo mudou a vida de muita gente. Esse esporte mudou a vida de muita gente, para melhor. O problema não foi o esporte. O problema foi a banalização do uso. E que mesmo assim, o esteroide não tem o poder de matar ninguém fulminante assim, imediatamente. A única coisa que consegue matar alguém é insulina e diurético, né, de forma instantânea. Esses últimos dias em luto pelo Gunley, mas também pedindo a Deus perdão pelos erros que eu cometi. Primeiro na minha vida, Léo Stronda, vocês não vão me ouvir mais falando sobre esse assunto. Então eu sempre tentei falar sério sobre esse assunto, apesar de brincar, só que a partir de agora eu não vou mais brincar sobre isso. Eu tinha um projeto, né, de lançar uma música por mês durante esse ano, músicas maromba, e eu cancelei esse projeto já. Apesar de nem todas as músicas maromba falarem sobre, mas é um momento de que eu preciso repensar melhor minha vida e minhas atitudes. Infelizmente aconteceu e eu espero que isso sirva de exemplo e lição para mim e para vocês. Vale a gente realmente estudar e entender como a gente pode melhorar, como a gente pode ser melhor como pessoa e isso refletir na sociedade. E deixo aqui meu pedido de desculpas e meu arrependimento genuíno, peço desculpas a Deus e que o Gunley descanse em paz. Gunley, te amo. Obrigado por tudo que você fez pela gente, pelo esporte. Os seus erros, Gunley, não definam quem você é. Você é muito mais do que os seus erros. Mas, infelizmente, você pagou um preço alto por eles. E espero que isso não aconteça de novo com mais ninguém. Espera um pouquinho, será que os erros é só do Gabriel Gunley? Então. Será que é só do Gabriel Gunley que errou de utilizar? Será que houve indução? Quem que forneceu esse anabolizante para ele? E outro detalhe, eu queria colocar aqui uma matéria que eu vi hoje na internet, que nos últimos 7 anos cresceu 700% a venda de uso de anabolizantes. Mas por que aconteceu isso? Porque você tem influencers que influenciam. Antigamente não tinha. Antigamente não tinha canal de YouTube, não tinha influência, não tinha rede social. Como é que você podia disseminar uma cultura? Volto a repetir, nós temos influencers e temos desinfluencers. São pessoas que desinfluenciam, que influenciam para o mal. Ou seja, você tem um mercado de internet rolando a rodo nas academias. E eu queria que o chat me respondesse o seguinte. Muita gente entrou no meu Instagram, vai lá, Jorge Lordello Real, dizendo o seguinte: Lordello, eu entro no banheiro da academia e eu às vezes vejo alguém praticando, auto-injetando anabolizante ou um amigo injetando no outro, dentro da academia, nos banheiros. É normalizado, em muitos anos, né? É que agora ganha muita visibilidade, né? Então, como o acesso à cultura
meio que incentiva isso, tá todo mundo querendo fazer, né? Todo Todo mundo mundo. quer alcançar aquele ápice estético, né? Mas vamos lá. O bonito de longe, eu sei que você está aqui com a gente, e agora eu quero entrar na parte criminal. Porque a parte aqui do Jorge Lordello não é fatalidade, eu não chamo isso de fatalidade. Vai falar para a mãe e o pai do Gabriel Ganley que isso foi fatalidade. Não tem fatalidade nenhuma. A fatalidade que vocês falam, na realidade, é um crime. É um crime estipulado no Código Penal, no artigo 273. Depois você corre lá. Código Penal, artigo 273, parágrafo 1º, letra B. E essa conduta se enquadra na venda, depósito, distribuição de produtos relacionados a terapeuta ou medicina, que são produtos que são regulamentados pela Anvisa. E são produtos que não podem ser comercializados de forma ilegal. Ou seja, principalmente porque não se sabe nem a procedência, como diz o bonito de longe. Ah, as canetas emagrecedoras vieram do Paraguai. Vieram do Paraguai. Você compra uma caneta emagrecedora que veio do Paraguai. Ah, mas tem registro aqui no... Não, não tem registro. Toma que você emagrece. Meu amigo, artigo 273. A pena é de cair duro. A pena começa com 10 a 15 anos de reclusão. 10 Ou a 15 seja, anos? vai direto para o regime fechado. Essa eu não sabia, essa me pegou de surpresa. Eu achei que tanta gente faz que eu achei que a pena era menor. E digo mais, hein? O bonito de longe. Se o anabolizante for importado e vier de outro país, assim como você disse, bonito de longe, em relação às canetas emagrecedoras, aí ele responde por mais o crime de contrabando. Porque você está trazendo uma mercadoria totalmente de forma ilegal. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O Gabriel Ganley, ele teve uma namorada, uma moça muito bacana chamada Catarina de Moura. E ela namorou com o Gabriel Ganley 2 vezes. Ela namorou primeiro quando ele era o bebezinho, quando ele era natural. Aí eles brigaram, eles terminaram o namoro. Quando ela voltou a namorar, ela ficou assustada quando ela viu que o Gabriel não era mais o bebezinho. Ele já era um cara muito grande, com espinha, com muitos pelos, e nós conseguimos um depoimento dela que eu queria que você visse agora, o depoimento da ex-namorada, viúva aí, a Catarina de Moura. Vamos lá. Lembrado por todo mundo como esse menino batalhador, sonhador, que sempre foi atrás dos sonhos dele, que dava o sangue dele em tudo. Mas olha o que a gente conseguiu. A gente conseguiu uma foto da época que ele era o bebezinho. Vamos colocar, só para vocês terem uma noção, como é que era inicialmente o Gabriel Ganley. Não, essa foto é a foto já que ele está monstro. Mas tem uma foto pequenininha. Isso, essa foto é o começo da musculação. Aonde ele tinha essa cara de bebezinho. Ele muito jovem também, né? Ele tinha um jeito de falar de bebê. Por isso que o apelido era bebezinho. E aí, ele começou a treinar, ele treinando firme, ele queria ter um físico menor. E eu queria mostrar agora uma foto dele sem camisa, para você ver que sem anabolizante, ele já tinha um físico muito bacana, tá? Olha só, olha o físico dele, sem tomar nada, detetive Alan. Dá uma olhada, olha só. Treinando, comendo direitinho, tendo uma dieta saudável, o cara estava com um físico muito legal. Eu arrumei uma outra foto que mostrava o antes e o depois dele treinando de uma maneira bacana, sem utilizar nenhum tipo de anabolizante. Porque ele tinha um pouco de gordura localizada embaixo, tá vendo? Ó, ele achava que ele queria ter um físico mais bonito, então ele falou, não, eu vou começar a treinar. E ele conseguiu ter um físico muito legal, sem precisar fazer uso de anabolizante. Ou seja, ele estava no caminho totalmente certo. Ele começou a cursar educação física porque ele realmente era um atleta. Ele trabalhava no Rio de Janeiro como garçom. Então ele fazia o quê? Estudava, trabalhava como garçom, fazia musculação e ele tinha o sonho de competir, mas ele era o bebezinho natural.
Só que, e eu quero trazer uma informação muito interessante para você que está assistindo aqui a nossa live. Ele teve o primeiro mentor quando ele era um fisiculturista natural. E o mentor dele é um profissional de primeira qualidade, que é o Jorlan Vieira. É o Jorlan. O Jorlan. O Jorlan Vieira é um cara que treinou esse rapaz e fez com que ele ficasse com esse físico bacana. E o Gabriel conseguiu treinar com o Jorlan, que era um vencedor, e vocês vão ver agora esse vídeo. Aqui fica, suspeita agora. Vamos. É isso. No treinamento você acaba exalando quem você é. E ali eu vi uma fortaleza enorme no garoto. O Jorlan, esse cara é um super campeão, um super treinador. E você vai ver agora um outro comentário dele, numa época em que ele era o bebezinho natural, ele não utilizava anabolizante. Aí é o treino que ele estava fazendo, o Jorlan dava toda a assistência para ele. Ele realmente tinha um físico privilegiado, é um atleta, né? Ele ganhou muito seguidor sendo bebezinho, sendo treinado pelo Jorlan. Só que aconteceu o seguinte, em 2023, depois de 2 ou 3 anos com o Jorlan, ele troca de treinador. Uhum. E quem assume é um tal de Marcelo Cruz. Nós temos a fotografia dele, tá? O Marcelo Cruz, eu não sei se alguém do chat conhece, tem alguma referência, não é um campo que eu nunca assisti, eu não frequento YouTube que falem de... Aí. Então, na realidade, você tem o Marcelo Cruz. Esse era o treinador atual. O treinador atual. E aí, vocês vão ver agora como é que ficou o físico, né? Que ele já tinha um físico muito bonito, natural, e usando anabolizante em excesso, ele ficou um monstro, né? Ficou com o corpo totalmente inchado. Você vai ver agora como é que ficou o Gabriel Ganley. Olha o tamanho que ele ficou, detetive. Não é brincadeira. Muita densidade muscular. Ele mudou o rosto, mudou. Eu lembro que ele teve um problema pele. severo com acne, né? Parece. É uma coisa de louco, né? E foi curioso, o Gabriel tinha noção dos problemas, mas não conseguiu largar. E eu quero que você assista um vídeo que a gente conseguiu, que ele fala isso, né? Que ele fala dos problemas que eventualmente ele estava tendo com os anabolizantes. Eu fui correr outro dia na praia, atrás do cachorro. Nossa, foi correr. tipo 30 segundos, mano. Eu envelhecimento, mano. Se pegar uma foto minha de 5 meses atrás, eu tinha rosto de criança. Olha, você saber que tá encurtando 10 anos da sua vida. Tomar essa decisão com 22 anos é meio embaçado, tá ligado? Ele falava muito isso, né? Estava perdido, né? Quando você entra com uma droga, seja ela qual droga foi, você acaba defendendo, sabendo dos problemas, mas ele acabou sendo encontrado morto lá no apartamento dele, lá na Moca.